Olá, muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Moentian. Hoje eu quero trazer aqui um tema recorrente num dos nossos pilares aqui, que é a meditação. O tema recorrente é aspectos sobre a meditação, como saber se eu meditei. Uma pergunta aqui que fizeram da seguinte maneira: tive a intenção de levar um tema para a meditação e, contudo, depois de um tempo, eu não conseguia mais lembrar qual era a pergunta que eu queria investigar. Tentei lembrar, mas outro pensamento me vinha, né? Como, não se preocupe com isso, você não vai perder o estado meditativo. Bem, aí continua dizendo que pareciam duas pessoas pensando dentro dela, né? Da pessoa. Uma querendo resolver a dúvida e outra achando que não valeria a pena naquele momento. Então aqui nós temos duas situações que envolvem a prática da meditação. Essa pessoa ainda continua assim: na verdade, não achei que estava nem no estado meditativo. E essa questão ficou incomodando. Então, a questão que ela nos coloca seria a seguinte: devemos levar temas específicos para as práticas de meditação, ou esses temas específicos devem ir para a técnica das resoluções profundas? Um tema interessante, recorrente mesmo. Muitos perguntam como saber se eu meditei, né? Então, é assim mesmo, né? Mas nós podemos distinguir aqui duas coisas diferentes. Uma é a meditação pura propriamente. Uma coisa é a meditação pura propriamente, aquela na qual nós estamos ali para uma pura organização dos pensamentos, e é recomendado sim, pelo menos uma vez por dia, ou uma sequência de meditações nas quais nós intercalemos a meditação profunda com uma resolução. A resolução profunda, para quem ainda não está familiarizado com o tema, é aquela na qual nós temos um procedimento para resolver alguma situação de conflito, seja uma conversa, uma discussão que tivemos num dia anterior. E para que serviria isso? Serviria para não deixar algo remoendo, algo fermentando dentro de nós, que às vezes pode ser resolvido com uma visualização criativa, no sentido de desfazer aquela sensação para nós em relação a uma pessoa, a um desencontro, a uma desavença, ou mesmo coisas, né, como aí a gente vai fazendo assim. No decorrer do treinamento para as resoluções profundas, nós vamos cada vez aprofundando isso mais, até que possamos analisar de fato lá um trauma de infância, ou um processo de traumas, né, de infância mesmo, ou de outros momentos da nossa vida. Então, uma coisa é a meditação pura, aquela na qual nós precisamos sim desse momento de organização dos pensamentos, que muitas vezes, para quem está com a aplicação, com a energia já ativa, né, seja a partir da chama devocional, vai ter o momento da aplicação propriamente aliado à meditação. Esse momento é o momento justo para a organização dos pensamentos, quando não vem alguma informação ou quando não colocamos a intenção de uma resolução dentro da prática. Agora, outra coisa é a resolução profunda. E sim, pode-se, né, o procedimento é o mesmo, é o exercício básico para a meditação, na qual nós levamos aquela informação, e essa informação ela vai sendo trabalhada, né, porque aí tem a técnica da visualização daquela conversa dentro da bolha, na qual nós colocamos o problema, a questão, e aí explodimos ela, né, levamos lá para o sol, seja como for, tem várias formas de fazer, para quem já conhece. Inclusive tem ali um livro específico sobre essa prática, que é justamente o livro das resoluções profundas. Mas uma coisa é a meditação pura, outra coisa é a questão das resoluções profundas, né? Agora, no treinamento da meditação, existe algo que é muito interessante, que é o seguinte, ó, é muito importante que se entenda os passos da meditação. Então nós temos aquele momento ali da respiração, a concentração, a entrada no estado intermediário e então a meditação propriamente dita. Esse estado intermediário, ele nos leva à meditação profunda, alguns caem num sono, e também todas as outras técnicas, sejam das resoluções profundas ou mesmo as técnicas com a energia, elas ficam potencializadas nesse estado. Por quê? Porque ali a nossa mente objetiva,
as nossas ideias, os nossos desejos, aquilo que nós queremos fica amenizado, fica um pouco que pausado. Então nós temos a oportunidade de deixar as informações reais, aquilo que nós precisamos de fato organizar, virem à nossa consciência. Lembra daquela ideia do quebra-cabeças, né? Nossos pensamentos são como quebra-cabeças, assim, só que eles ficam meio que anuviados e rolando sem um sentido propriamente. Então, quando nós entramos nesse estado intermediário, essas peças elas vão se encaixando. Quando nós saímos, é muito comum nós termos ali um que a gente chama assim insight, alguns chamam intuição, outros levam para o aspecto espiritual, mas muitas vezes é só a organização dos pensamentos que ocorre. Então, a gente pode, sim, levar esses insights que venham das resoluções profundas. Quando nós estamos fazendo resoluções profundas, muitas vezes brotam informações de onde se originaram aquelas nossas questões mais profundas. A gente pode ter memórias sobre fatos que aconteceram e que desencadeiam determinadas reações na nossa vida atualmente. E da mesma maneira, nós podemos fazer esse processamento mais tranquilo das informações, até daquilo que sofremos, e podem surgir outras informações, né? Outras informações em decorrência das resoluções. Essas outras informações, nós também podemos fazer mais algumas sequências de meditações em cima delas, né? Sobre elas. Então isso a gente chama assim que mudam os temas, né? Por exemplo, nós pegamos um tema de uma resolução, um conflito, seja lá, por exemplo, de adolescência, né? Um fato que tenha ocorrido, no decorrer da prática das resoluções, que elas levam 21, 42, 63 dias, depende do tempo que nós fizermos e da profundidade do caso, né? Porque tem todo um trabalho que é feito ali. Esses temas, durante as práticas, eles podem mudar. Por isso que nós sempre anotamos tudo, né? É tudo sempre anotado, porque aí nós podemos ver, ó, o assunto que veio hoje era distinto, e aí a gente vai levando para a próxima prática. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando é a mudança de um hábito ou o entendimento profundo de algo, sim, você precisa seguir rígido no tema central, mesmo que ele mude ou mesmo que nós tenhamos outras definições. Aí nós vamos anotando isso e levando para outras considerações. Então, aqui na pergunta tinha a seguinte questão: devemos levar temas específicos para as meditações, aquela meditação livre, a prática em si, ou esses temas específicos devem ir para a técnica das resoluções profundas, né? Então, é bem isso aqui mesmo. Os temas específicos, eles são das resoluções profundas, mas nada impede que alguma informação ou algo que nós queiramos possa ser levado para uma meditação pura também. Mas a meditação pura mesmo, ela pressupõe que nós estejamos assim abertos para o que venha. Agora, durante a prática, pode sim surgir alguma informação que nós podemos aí quebrar, em vez de ela ser meditação pura, ser uma meditação de contemplação ou de entrada e busca de resposta sobre algo que venha à nossa consciência. Então, são duas coisas diferentes. Agora, outra questão que veio aqui também é a questão de esquecer algo durante uma prática. Então, por exemplo, a gente vai para lá com um tema e esquece até do que estava fazendo, né? Esquece do que estava fazendo. Quando é prática de resolução profunda, nós vamos querer que a nossa consciência fique focada no tema, porque nós precisamos cumprir uma meta. E essa meta, ela diz que a construção de um novo caminho, de uma nova maneira de perceber a nossa realidade, ela precisa seguir um caminho, construção de um caminho e dura determinado período, que é 21, 42 ou 63, né? Ou os três juntos assim. E são intercalados períodos de atividade, de pensamento e de meditação com períodos de não fazer a prática, mas só a meditação. Então, uma coisa é isso. Uma coisa é nós termos um tema que ele precisa ser feito, realizado, estudado na resolução profunda, e outra coisa são informações esporádicas que venham durante uma prática. Também é normal. Mas é muito recomendado que tenhamos pelo menos um momento de silêncio, né? De não querer não propriamente, mas de não realizar somente
resoluções que estejam aí nos perturbando, mas que deixemos a nossa ideia livre, a nossa cabeça livre. Eu coloco muito a técnica, muito as informações mais básicas de como esse processo de adquirir, né, de entrar na meditação, ele é feito no curso de meditação. Por isso que alguns que ainda não fizeram esse curso ou não pegaram as aulas assim mais básicas ficam um pouco perdidos, né? É óbvio que a partir da chama devocional tem muitas aulas do curso de meditação que são colocadas para estudo. Depois no nível 1 tem mais, mas quem ainda não olhou as aulas principais fica um pouco perdido nisso. Agora, uma coisa interessante também é que não necessariamente, por exemplo assim, não necessariamente quem não tenha entendido ainda o estado intermediário fique impedido de fazer as resoluções ou a meditação mais profunda, tá? Não é um pressuposto entender propriamente o estado intermediário. Agora, que facilita muito entender esse estado intermediário, porque é uma abertura, né? É um local da nossa mente na qual os processamentos e todas as outras técnicas atingem um resultado mais profundo, sim. Agora nós vamos dar uma analisada aqui nessas figuras que eu preparei para esse momento, aspectos sobre a meditação, como saber se eu meditei. Então, são 3 aspectos interessantes que nós vamos analisar aqui rapidinho. O primeiro é, dormir na meditação é sempre um sono reparador. Esse dormir na meditação, se eu dormir na meditação, eu posso entender isso de várias maneiras. Alguns entendem como falta de disciplina, porque fez alguma coisa que não saiu certo, e aí acabou dormindo, aí não atingiu a meditação. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes, se o nosso corpo está precisando de uma reparação, naturalmente nós vamos entrar naquele estado ali e vamos dormir. Agora, se eu também estou realmente muito cansado, eu vou fazer uma prática de meditação, eu vou dormir. Ou então, se eu comi muito ali durante o almoço e logo depois eu quero fazer uma prática, eu também vou cochilar, vou dormir sim, vai sair daquilo ali. Então, existe esse entendimento do nosso corpo, da nossa fisiologia, para que a gente entenda se está no momento correto de fazer uma meditação. Mas uma coisa essencial é isso que está aqui. Sempre, se eu dormir durante uma prática, vai ser um sono reparador, aquele sono que nos traz energia e que nos faz nos sentirmos bem melhor depois, mesmo que nós não tenhamos acompanhado o procedimento até o fim. Apaguei, né? Apaguei na entrada do estado intermediário. Isso, geralmente, é a meditação de fato. Muitos dizem assim, não consegui acompanhar até o fim do exercício básico para meditação, aí eu entrei lá numas, acho que dormi e só voltei depois que já tinha terminado. O que é isso? Bom, muitas vezes pode entrar no primeiro de realmente ter dormido, mas a maioria das vezes se entrou realmente no estado intermediário e se foi para outra dimensão, a dimensão justamente do estado intermediário, e ali são feitas algumas resoluções. Mas esse terceiro aqui é o que nos fecha de fato o nosso momento de hoje. Como eu sei se houve a meditação? Porque eu sempre volto diferente. Nós sempre voltamos diferentes após uma meditação. Então, se eu estava ali cansado, com sono pesado, eu volto leve, eu volto revigorado, eu volto descansado, né? Eu volto diferente, eu volto mais alegre. Então, essa é a maneira de entender que houve uma meditação. Eu saí, né? Não é simplesmente um sono, é um sono mais reparador, mas é também um desligar. E é um pouco diferente também. Muitas vezes a gente está nesse estado parecendo que também houve o ambiente, que é justamente o estado intermediário. Então, o estado intermediário, não necessariamente a gente desliga, mas muitas vezes sim, e é um estado muito profundo. Essa conversa mesmo aqui, que durante a pergunta ela colocou, parece fica por aí que senão pode parecer que está saindo desse estado e vai sair da concentração. Essa conversa interna, ela muitas vezes entra em outros estágios que parece realmente, e não só parece como é, que nós temos ali informações, nós temos resoluções muito grandes, nós temos dicas profundas, compreensão de até leis da natureza aí que a gente
entendia muito bem durante esse estado meditativo, que chama conversa interna. Outro dia eu vou trazer mais informações sobre isso. Acho que era isso aqui que eu queria falar hoje, de uma forma breve, mas com essas informações aqui. Até a próxima!